Olha que interessante. Espero que você esteja bem. Eu, Leone Medeiros, estou muito feliz porque está começando mais um episódio do podcast. Olha que interessante. Então, galera, hoje, nesse dia especial, né? Dia que a gente vai abordar um assunto incrível. Vai estar com a gente um amigo, um irmão, a qual Deus me apresentou. E vamos fluir aqui nessa mesa. Mas antes de apresentar, eu sei que você está curioso para poder ouvir ele. Antes de apresentar esse cara, eu quero apresentar para vocês os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores. Tem a Og Piscinas, né? O QR Code dele está aqui na tela. Acesse aí, entre no Instagram. Fica localizado aqui em Noan, né, em Maricá. Você não pode ficar de fora desses orçamentos. São vários tipos de piscina. Leone, início de inverno, quase. Você está falando de piscina? É isso aí, irmão. Olha o exemplo da formiguinha. As formiguinhas é o contrário. Trabalha o verão para poder ficar o inverno top. Mas você não, você vai fazer diferente. Você vai trabalhar no inverno, construindo aí a sua área de piscina, para quando chegar o verão, ninguém vai entender nada. Então, clica aqui, né, aponte aí o seu celular para esse QR Code. Eles têm um dos melhores preços da região, né? Tá com a gente também a Copcor, fica localizada em Itaipu. A Copcor é responsável por esse copo térmico aqui, ó, da Rede de Homens, Rede Bravos da Central, né? Então você não pode ficar de fora, irmão. Tudo que você precisa para sua igreja, fachada, design, então você vai encontrar aqui nesse Instagram. Então clica aí, aponta aí seu celular para esse QR Code. Tá com a gente também ali o Rota Caduzão, a maior hamburgueria de São Gonçalo, a maior e melhor. Fica ali próximo ao Guanabara, né, na Avenida Maricá. Então não deixe de seguir eles. A Rota Caduzão trabalha com excelência. Tem um restaurante também que é próximo. Fica ali, ó, perto do mercado. E falando em mercado, esses dias eu fui no mercado, Felipe. Tinha que ver o tamanho da fila. Me assustei. Sem querer já falei o nome do convidado. Me assustei com o tamanho da fila. Me assustei. Então, se você tem pavor à fila de supermercados, entre em contato com esse cara aqui, ó, o Sandro das Cestas Básicas. Ele leva as cestas na tua casa. E é isso, sem delongas, eu quero apresentar para você esse amigo, esse irmão, Felipe Mares, né? A gente vai estar abordando esse tema. A gente quer aprender, Felipe, sobre esse tema, esse projeto, esse trabalho, né? Que é a célula, que é o GC, né? Que são os grupos de crescimento. Sim. Tem muitas dúvidas de como funciona, como se trabalha, como que, né, coloca em funcionamento. Então se apresenta primeiro, Felipe. Fala aí, tem uma galera aí que quer te conhecer. Fala, galera, como o Leone me apresentou, me chamo Felipe Mares. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né, compartilhando um pouquinho do que a gente tem vivido aí com esse trabalho, tendo as experiências incríveis aí, testemunhos incríveis, né, e resultados também, resultados que têm ajudado muita gente, tem ajudado família, restaurado família, ministérios. E é um prazer estar aqui, Leone, com você. Muito obrigado aí pela oportunidade, né? Vamos para cima. Então, Felipe, vamos lá. A gente tem pouco tempo, né? A galera tá curiosa. Vambora. O que é célula, Felipe? O que é o GC? Cara, o GC é nada menos, nada mais que é uma sigla, né? A princípio, cada igreja, cada lugar trabalha com um nome, né? Vamos começar pelo nome. Então, cada lugar, tem lugar que chama de pequeno grupo, tem lugar que chama grupo de crescimento, tem lugares que chamam de grupo de consolidação. Mas a célula, o GC é uma célula, é um lugar de cuidado, é um lugar de relacionamento, falando da natureza de um GC ou de uma célula. É um lugar de cuidado, é um lugar de relacionamento, é um lugar de comunhão, é um lugar de aprendizado, né? Muito ensino, pautado no ensino. Então é um ambiente de crescimento. Crescimento em todas as áreas, crescimento na área
né? No foco que a gente sempre dá, porque é o foco espiritual. Também no crescimento emocional, porque você se relaciona com pessoas ali, você ouve testemunhos, você vai compartilhar a experiência de pessoas que estão passando por alguma situação, seja ela positiva ou negativa. Então, emocionalmente, você acaba acrescentando para a sua vida. Às vezes você chega num grupo desse, você acha que você está passando por algo difícil, e aí você vai ver o irmãozinho lá, o irmão compartilhando demandas da vida dele, e você vai falar, eu acho que eu posso persistir mais, eu acho que eu posso ser mais forte, eu acho que eu posso andar mais uma milha. Então o GC, por natureza, né, as células, GC, pequeno grupo, PG, cada lugar dá um nome, mas a natureza desse lugar é isso, é um lugar de crescimento, de relacionamento, é um lugar de avanço, de comunhão, de amizade, de negócios, tem gente que faz negócios. Maravilha, cara. Então essa é a natureza do GC. Ô Felipe, uma dúvida aqui, que é muito interessante passar pro Olha povo. que interessante. É como que você conheceu o GC? Porque a gente fala de GC, a gente fala de célula. Muita gente pensa que só pode ser conhecido através de uma igreja. Ou eu quero aqui colocar a sua experiência. Como que você conheceu as células, o GC? Sim. A minha história com célula não é uma história... o começo não foi muito positivo, né? Eu não conheci uma célula fazendo um curso de liderança, eu não conheci uma célula fazendo um treinamento, né? Por mais que eu já era cristão, eu tinha 4 anos já de conversão. E eu passei por uma fase difícil da minha vida, de conflito, e tomei uma decisão errada, desisti de tudo. Quis desistir do evangelho, desistir de ministério, desistir da caminhada. E nesse período, isso foi em 2017 para 2018. E nesse período eu conheci novos amigos, mudei de lugar, conheci novos amigos, e um amigo começou a falar comigo de um GC, de uma célula para eu ir. Eu falei, aí eu não conhecia, ele falou para mim, eu falei, olha, isso é alguma coisa de igreja? Eu falei, se for de igreja eu não quero não, eu tô legal, eu vou ficar de boa. E ele insistindo, nunca fui. Mas calhou de chegar o carnaval e o GC dele, a célula dele, resolveu fazer uma viagem para uma ilha, para passar o carnaval numa ilha, numa casa que eles alugaram. E eu falei, na ilha eu vou, né? Divertido aí e tal, é descontraído e tal. E nós fomos. Partimos para essa ilha, lá em Angra, ficamos lá um final de semana e eu conheci essa galera do GC ali, dele. Né? Eu fiquei ali impressionado. Na época eu tinha uma paquera, e aí eu tava ali paquerando uma menina, isso tudo, e ela era católica. E ela gostou demais e insistiu para ir nesse GC. Ela começou a insistir, nós vamos no GC, vamos conhecer, vamos. Eu falei, você é católica, isso não é para católico, isso é para crente. E ela insistiu e nós fomos. Resumindo a história, cheguei no GC dessa forma, né? Ali eu conheci o trabalho, conheci pessoas. No primeiro dia achei maior loucura, eu falei, esse lugar aqui é doido, só tem gente doida, né? Por mais que eu estava afastado, mas eu era uma pessoa legalista. Então, quando eu cheguei no GC, eu vi que o GC, o casal que estava recebendo o GC não era casado. Eita. Eles já moravam juntos e não eram casados. O líder de GC também era doido. Era meio doido, o cara muito... né, doido no sentido assim, um cara muito leve, tinha um linguajar muito aberto, então não estava acostumado com aquilo. E aí eu fui impactado com aquilo, falei, isso aqui não é legal não. Eu fui embora. Na outra semana eu comecei a sentir vontade de estar ali, de ir. Começou aquele conflito. Eu falei, cara, eu vou. E aí, trazendo para o nosso linguajar cristão, eu percebi o Espírito Santo falar comigo, vai e se abre naquele lugar, porque eu vou curar você. E eu falei, meu Deus. E aí eu me arrumei na sexta-feira e fui. Chegando lá, cara, eu sentei ali quieto, ainda não tinha muito relacionamento, né? Não conhecia ninguém. E naquele dia eu cheguei ali, Leone, e eu falei, cara, eu vou fazer o que eu senti no meu coração, o que Deus falou comigo. Eu vou abrir meu coração aqui. E aí deu a oportunidade de alguém falar, eu levantei a mão e falei,
Comecei a falar. A primeira coisa que eu comecei a fazer, pedir perdão a Deus por ter errado, por ter desistido, por ter fraquejado. E eu comecei a vomitar os pecados, tudo ali, naquela hora. E eu sempre falo, né? Esse foi o meu aprendizado. Eu sempre falo para os meus liderados: olha, permita que as pessoas falem. Permita que elas abram o coração. Elas vêm para cá com demandas, Deus está trazendo. Então permita elas falarem, abrir o coração, porque nesse momento que elas serão curadas. E elas vão se sentir pertencentes, vão se sentir acolhidas, vão se sentir amadas por esse grupo, vão querer fazer parte. Porque isso aconteceu comigo. Então essa foi a minha experiência. Ali eu entrei de cabeça, o grupo todo me abraçou, chorou comigo, o líder me abraçou, acreditou em mim, acreditou no chamado, me discipulou, começou a me orientar, começou a falar: olha, eu vim com muitas demandas. Eu lembro a frase, ele falou assim: ó, eu vou acreditar em você e vou comprar o seu barulho, tá? Se você estiver falando a verdade, eu vou comprar o seu barulho e eu vou discipular você. Eu falei: pode acreditar em mim, eu tô falando a verdade. E tudo que eu quero é ter uma vida de novo com Deus. E ele me abraçou. 8 meses, 9 meses depois, eu estava vindo à liderança, treinando, sendo treinado, passando pelo discipulado. Casei num GC, né? Vamos deixar isso para outra pergunta. Que legal, cara. Eu fico impactado em ver o teu crescimento nessa área, né? Hoje eu vejo que você é um grande líder, né? Por causa disso que eu te trouxe aqui para falar sobre esse assunto, porque existem muitas dúvidas, né? Né, acerca desse assunto. Muitas pessoas me perguntam na rua como que a gente cresce. Ah, é célula, é GC? Muitas pessoas fazem muitos tipos de pergunta. Então, o Espírito Santo, né, trazendo para o nosso meio cristão, assim como você disse, falou comigo para eu poder trazer, né, esse assunto aqui para essa mesa do Olha Que Interessante. E te perguntar também como funciona na prática, Felipe, isso. Assim, aonde funciona? Tem limite de pessoas? Passa pra gente aí mais ou menos, né, então, a as dinâmica. células, sim, as células são um trabalho de uma extensão de um ministério, né? Não tem como você sozinho, carreira solo, querer ter um trabalho desse. Vou fazer isso aqui na minha casa, vou fazer isso, se você não tiver um direcionamento e uma liderança para te amparar e para te apoiar e te alimentar. Porque é um organismo, né? É um organismo. A gente está falando aqui para todo tipo de público e talvez possa despertar no coração de alguém aqui o desejo de ter uma célula. Então, assim, como funciona? Procura uma igreja local, uma igreja que trabalhe com célula, que tenha visão celular, para você se encaixar, vai participar, vai viver. Como eu falei, né, no meu processo, eu aprendi na prática, né, aquilo, o que é o que a gente está falando aqui, do que se trata o que a gente está falando aqui. Então, assim, como funciona? Procura uma igreja, né? As células, os G6, eles são uma extensão de um ministério. É justamente um ambiente de cuidado. Às vezes a igreja está passando por uma fase de crescimento, de avanço, e por muitas vezes, ou algumas vezes, não consegue cuidar, se aproximar de todo o público. Imagina um pastor que cuida de uma igreja de 5.000 membros, né? Vamos supor que ele tenha lá um corpo ministerial de 20 pessoas, 30 pessoas envolvidas, ajudando a apacentar esse rebanho. É praticamente impossível ele atender todas as demandas dessas 5.000 pessoas. Então, o que acontece? Esse trabalho é um trabalho que vem amparar o apacentamento de uma igreja, né? Faz parte de um ministério, está incluído em um ministério, é alimentado por um ministério. E aí, dentro disso, os G6 eles vão participando nessa fase do apacentamento, da aproximação da igreja, do ministério com a igreja, com o povo da igreja, né? Quando fala igreja, o povo, é uma via de comunicação, é uma via de crescimento, né? E como é que funciona agora nos detalhes, nas miúças, né? O GC ele é grupos que acontecem semanalmente, né? São encontros que acontecem semanalmente. Ali vai um grupo de pessoas que se identificam, não é obrigado você ir para aquele lugar. É como uma família, você vai
visitar, você vai perceber que você nasceu naquele lugar, porque as pessoas vão te receber, vão celebrar a sua chegada, vão ter relacionamento, vai gerar o que a gente chama de liga, né? Vai gerar liga, você vai se sentir à vontade, você vai se sentir bem, e aí semanalmente você se encontra ali. E o que que acontece ali? Nós trazemos um tema, né? Geralmente é o que está sendo abordado na própria igreja, né? Para estar alinhadinho, tá tudo ajustado, e ali a gente vai conversar sobre aquele tema. Você vai ter a oportunidade que às vezes na igreja você não tem. O pastor está pregando, você está recebendo, mas você não tem como tirar uma dúvida. Você não tem como fazer uma pergunta. E o GC ele vai te dar essa oportunidade, né? Então ali, em cima desse tema, você vai fazer uma pergunta, olha, o pastor pregou, falou sobre isso, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Então é um ambiente que vai te trazer uma oportunidade de aprendizado, de ensino, de acolhimento. Isso acontece semanalmente. Nós temos uma dinâmica de lanche, cada um leva Meu Deus, um negocinho, né? Tem que ter. Porque um dos pilares mais potentes do GC, eu sempre falo isso, é a comunhão. Sim. Sabe? Um líder de GC, ele não precisa ser um teólogo. Entende? A pessoa, para estar envolvida ali, ela não precisa ser um teólogo. A casa que vai receber um GC não precisa ser uma mansão. Ela não precisa estar em estado perfeito. A gente às vezes enfrenta essas dificuldades, esses desafios. Para que um GC aconteça, basta ter pessoas com o coração aquebrantado e desejoso de ver pessoas transformadas. Sua casa, ela não precisa ser uma mansão, ela tem que ser um lugar de milagre. Porque o GC vai levar esse ambiente para lá. Eu já vivo muitas coisas em Deus. Eu tenho certeza que com uma célula, com um GC, você vai viver muito mais do que você está vivendo sozinho, né? E o líder, ele precisa ter um coração cuidadoso. Ele precisa ser uma pessoa que gosta de se envolver com demandas de pessoas, problemas, vamos dizer assim. Tem que ser uma pessoa que não tenha medo de pessoa. Sabe? Que goste de observar, que goste de analisar, que goste de ajudar, que seja solícito, né? Que seja amigo, que seja ouvinte, né? A gente tem um dizer que a gente chama de 30-70. O líder, ele fala 30 e ouve 70% do que está sendo pautado ali, o que está numa conversa. A gente tem que desenvolver isso. A gente tem que desenvolver, ouvir 70%, e falar 30%. Então o GC é isso, ele acontece, é um lugar de amizade. Sim. Né? A célula é um lugar de relacionamento, de comunhão. Você chegou a citar sobre pilares, né? Sim. Sem pilar não tem sustentação, né? Exatamente. Você chegou a mencionar a comunhão, um dos pilares. Né? Quais são os outros? Tem ensino, evangelismo, né? Também funciona muito forte como evangelismo. Eu tive uma experiência agora, ano passado, muito bacana, né? Eu fiz um trabalho em Maricá, na cidade de Maricá, com o ministério. O pastor me enviou para implantar uma célula de implantação para a abertura de uma igreja. Também tem essa funcionalidade, né? Então se abre uma célula, começa um trabalho ali, conhecendo o local, a cultura, as pessoas, se relacionando, começando a se envolver naquilo que a cidade precisa, entendendo. O GC ele tem esse aspecto porque nós temos tempo de mesa, então você vai conversar com pessoas e ouvir o que elas têm a dizer sobre aquele local. Eu estava nesse trabalho de implantação e graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos implantar a igreja está estabelecida. O pastor enviou um outro pastor local para poder dar andamento ao trabalho e me recolheu. E nesse tempo eu falei, pastor, eu tenho na minha rua lá, era logo o retorno da pandemia, eu conheci 4 casais que estavam se separando, estavam querendo entrar em divórcio, né? E aí estavam buscando esse caminho. Um rapaz da rua que prestou um serviço para mim em minha casa, foi fazer um armário, e lá a gente conversando, nós oramos, falei de Jesus para ele, estava afastado, ele voltou, e aí a gente fez amizade ali. E ele conhecia esses 4 casais e falou para os casais, olha, eu conheci um vizinho aqui, o cara tem uma palavra boa, fala de Jesus, vocês não querem conhecer antes de tomar uma decisão? E aí ele veio e me apresentou esses casais. E eu conversei com eles,
orei por eles. Eu falei, olha, expliquei, o divórcio não é o melhor caminho. Vamos buscar outra solução. Eu tô aqui para ajudar vocês. Pode contar comigo. E aí me apresentei a eles ali como um cristão, sabe? Como um servo de Deus, como um filho de Deus para ajudar e amparar os irmãos. E aí o que aconteceu, cara? A gente começou a bater papo, conversar. E eu cheguei pro pastor e contei essa história. Eu falei, pastor, você me permite abrir um GC lá em casa? O senhor me dá uma cobertura pra gente poder fazer um trabalho com esses casais, restaurar essas famílias? Pastor, lógico, cara. Vamos pra cima, vamos pra dentro. Pastor acelerado, vamos que vamos. E aí comecei, juntei eles lá, falei, olha, a partir de agora, vamos fazer um bate-papo aqui em casa e a gente vai conversar, cada um traz um negocinho, um biscoito, uma torrada. No final a gente vai ter um tempo de comunhão aqui, a gente vai se conhecer mais. E aí aconteceu, Leone. Começou a vir fiquei mais ou menos um mês com um casal, sentado na mesa, ensinando a palavra, mostrando Jesus para eles. Eles eram de outras religiões, uns eram os católicos, outros eram os espíritas kardecistas, outros eram espíritas de outras linhagens, e aí, mas nenhum cristão. E eu falei, olha, eu não estou aqui para falar de religião, quero estreitar relacionamento com vocês, quero poder ajudar vocês à luz da palavra de Deus, independente de ser evangélico, cristão, umbandista, espírita, eu não estou aqui para isso. Vamos embora. Começou, Leone. Começamos esse trabalho. Resumindo a história, todos eles quiseram Jesus. Eles falaram, eu vi alguns chegar para mim e falar, olha, eu quero esse Jesus que você nos ensina aqui. Eu quero deixar a religião e eu quero conhecer esse evangelho. Né? Porque era um evangelho descompromissado de tudo, né? A gente estava ali só em busca de restauração. Então o GC, ele tem esse pilar, esse viés evangélico muito forte do evangelismo, entendeu? E aí o que aconteceu? Nós ganhamos aquela rua inteira para Jesus, praticamente todos, né? Alguns não chegaram a vir, né? Porque era um quarteirão todo, mas a maioria das pessoas vieram para Cristo, aceitaram Jesus. Outros vieram receber oração, pessoas que estavam enfermas iam lá, nós orávamos, abençoávamos eles e eles seguiam a vida deles. Então assim, todos ali conheceram Jesus. Naquela rua que eu fui morar, havia uma festa que acontecia 35 anos, ininterrupta. Essa festa era uma festa católica, né? Uma festa de um santo. E como eles se converteram ao evangelho, a festa não aconteceu. Eita. Mas eles se entenderam, não, a gente entende que agora a gente vai celebrar a vida de Cristo dessa forma, respeitando todo mundo, né? Mas decidiram não. E aconteceu até um episódio engraçado que um dos vizinhos que não fazia parte, ficou chateado. Falou, pô, depois que esse cara veio morar aqui, que botou esse negócio de GC aqui, vocês ficaram muito diferentes. Vocês não bebem mais, vocês não fazem mais essas festas. A gente não faz mais a festa que a gente faz desde criança. Tal. E aí foi muito interessante essa experiência, né? Mas você via ali o processo, porque muitos estavam presos ao alcoolismo, entendeu? Colocando prazer nisso. Muitos focados só no trabalho, deixando a família de lado, perdendo prazer na família. E a célula trouxe isso, porque a célula é família. A célula é uma família, entende? Então trouxe de novo esse cheiro de família, de comunhão. Minha casa lá era churrasco quase todo final de semana, porque virou lugar, né, de encontro ali, né? Hoje tudo acontecia ali em volta. E foi muito interessante, cara. Aí nós batizamos mais de 6 pessoas dessa rua, que estava ali nesse trabalho. Outros já eram batizados, tinha uns que eram afastados. Nós chegamos a ter reunião com 60 pessoas, cara. Vinham gente de outros lugares, pessoas que conheciam da escola, do grupo da escola, botava lá, olha, vai ter reunião lá na casa do Mares. Quem é o Mares? O Mares é o do GC. O que é GC? Vem que você vai ver o que é o GC. e aí acontecendo. Então esse pilar do evangelismo, ele é muito poderoso, né? Muito poderoso para poder alcançar pessoas. Top. Então você está me dizendo que os pilares: comunhão, palavra, evangelismo e discipulado. Isso. É isso? Comunhão, exatamente. Palavra
evangelismo e discipulado. Isso aí. A galera chega de um jeito, vai se abrindo, vai ganhando tempo, vê que não é aquilo, né, que engessa, né? Sim. Tem liberdade em falar, tem liberdade em se expressar. Coisas que no culto não tem como, né? Você falou. Às vezes a gente pensou, culto é culto, Sim. né? Culto tem a pregação, tem ali, quando acaba, tem aquela correria, né? Pô, Leone, quero falar contigo, tal, beleza. Quando vê, a pessoa foi embora, ou alguém me chamou na frente dele e não consegui dar atenção. Então, a cela, o IG6, ele ajuda, né, a gente a ter esse tempo, a liberar esse tempo, essa comunhão que a gente não consegue, às vezes, ter em final de culto. Sim, a igreja... Uma igreja que trabalha em célula, ela é totalmente diferente de uma igreja que não trabalha. Você percebe isso no loud da igreja. Entende? Você percebe isso na porta da igreja. Porque você vê as pessoas celebrando a chegada do outro. Você vê o outro falando, pô, a pizza ontem foi legal, né? Falando coisas que você vê que é coisa do cotidiano, porque a gente coloca as pessoas mais próximas umas das outras, né? Às vezes as pessoas me procuram e falam, pô, tô com um amigo aí, um pastor que tem uma igreja, está precisando fazer a igreja crescer. Você trabalha com célula, tem como você ir lá para ajudar ou falar alguma coisa, trocar uma ideia com ele? Eu falo, tem, já tive mesas assim. E a primeira pergunta que eu falo é, você está disposto a fazer suas ovelhas crescerem? Porque a célula vai trazer um crescimento, uma liberdade, né? Vai quebrar as cercas que a religiosidade coloca, né? Que às vezes a gente coloca, ministerialmente a gente acaba colocando por cuidado, não por coisa negativa, mas para preservar a vida das pessoas a gente acaba colocando algumas cercas. E as células, elas quebram essas cercas, entendeu? Porque você vai dar a liberdade da pessoa se expressar, dizer o que ela acha, ela vai falar, né? Então a gente tem que saber lidar com esse retorno. A igreja que quer implantar a célula, ela tem que entender, você quer crescer a sua igreja, faça os seus discípulos crescerem, porque ovelha gera ovelha, não é isso? Isso aí. A ovelha gera ovelha. Se você tem uma ovelha saudável, se você tem uma ovelha que sabe o que é o evangelho, conhece a palavra, tem poder de fala, né? Ela se expressa, você gerou um discípulo, você gerou um profeta, vamos dizer assim. Ele vai andar pela cidade, ele vai falar de Jesus para a pessoa do caixa do mercado, da farmácia, para o motoboy que vem na porta dele, como já aconteceu. O motoboy foi entregar uma pizza no GC, não vai sair daqui sem oração. A menina que foi receber falou, Maris, motoboy, fui lá agora, eu senti o motoboy tá precisando de oração. Falei, bota o motoboy pra dentro. Bota ele pra dentro, vamos orar por ele agora, vamos abençoar a vida dele. Então, olha só que loucura, né? Olha que interessante. Então, assim, a pergunta é, tá disposto a fazer os seus discípulos crescerem, a pensar, a te questionar, né? Porque há isso, vai abrir questionamento. Né? Às vezes você está ali num tal, que a gente chama de tal, aquele momento da palavra no GC, e uma pessoa que está chegando na igreja, às vezes questiona algo do ministério, questiona um comportamento do pastor. O pastor não é perfeito. Então você tem que estar preparado para lidar com isso. Uma coisa é você botar a pessoa como ouvinte, outra coisa é você colocar ela como participante. E o GC ele traz isso. Então o que o GC faz a igreja crescer? Faz muito crescer. Se você tem uma igreja e quer fazer a sua igreja crescer, implanta a célula. Porque você vai fazer os seus discípulos crescerem. E os seus discípulos crescendo e saudável, eles vão gerar discípulos, eles vão trazer pessoas para a mesa. E aí sim a sua igreja cresce. Entende? Porque todos crescem juntos. Né? E passam a viver pertencentes. Um outro detalhe que nós percebemos, que quando a pessoa está trabalhando com o GC envolvida, ela tem um senso de pertencimento tão grande com relação à igreja, ela não trata mais a igreja na segunda pessoa. Ela trata a igreja na primeira pessoa. É a minha igreja, é a minha casa. Porque ela é pertencente, ela está ali apacentando junto com o pastor. Né? Hoje eu faço parte de uma igreja que são 6.000 membros. Como que a nossa igreja vai ser apacentada por 10, 15 pastores, se a gente não tiver as células para ajudar, potencializar, apacentar, cuidar, ouvir, a trazer para o pastor, né?
a trazer. Eu costumo falar também que a célula, o GC, ele traz o cheiro bom das ovelhas, mas também traz o mau cheiro. Porque o GC, ele tá tão próximo das ovelhas que ele percebe as feridas, entendeu? Ele percebe os vícios emocionais daquela pessoa, a fragilidade emocional. E o pastor tá tão longe, às vezes ele não consegue. Aí o GC vem e traz aquilo, olha, eu tenho uma pessoa aqui maravilhosa, incrível, chegou, mas tem um problema com paternidade. A gente precisa levar essa pessoa ao gabinete. Pastor, preciso marcar um gabinete para o senhor conversar com ela, o senhor instruir, o senhor poder destravar a vida dessa pessoa. Então, olha só o que o GC faz. Ele aproxima a ovelha do pastor. É uma ferramenta incrível para isso. Entende? Então, faz a igreja crescer? Faz muito. Só que dá trabalho. Sim, com Né? certeza. Aquilo que a gente não está vendo, mas, né, que está distante, o GC vai aproximar. Tantas qualidades, pessoas que são, cara, às vezes está no meio da igreja ali e a gente não percebe. Vai pro GC, abre a boca, você fala, meu Deus, que unção, que percepção da palavra. Essa pessoa tem que estar envolvida no ministério de ensino da igreja, de consolidação. Você começa a desvendar de consolidadores, pessoas que são apaixonadas por vidas, pessoas que entregam o que tem e o que é por uma vida. E o GC demonstra isso, traz à luz isso. A célula. Foi o que você falou, né? Muito interessante. Olha que interessante. Porque não precisa, né? Foi o que você falou no início, né? Não precisa do cara ser um teólogo, não precisa do cara ser de altar, né? O problema é que as pessoas pensam que um líder de GC às vezes tem que ser de altar, tem que ser um pregador, né? E a gente vê isso biblicamente, né? Sim. Conversando aqui contigo, a gente flui, né? O Espírito Santo dá a gente. Nossa maior referência é Jesus, né, cara? Sim, E com certeza. Jesus, ele liberta aquele cara em Marcos 5, o cara tá endemoniado, não é isso? Não é isso? Uhum. Aí, qual vai ser o pedido do cara? Seguir Jesus, assim como os 12. Ele queria ser um cara, né? Um apóstolo, né? Uhum. Aí o que Jesus fala? Não, você vai iniciar um GC na sua Vai casa. lá, abre um GC. E quando ele abre o GC na casa dele, Decápolis, né? Foi alcançada pelo evangelho. 10 cidades, né? 10 cidades, né? Foi alcançada. Olha então, que poder. Olha que interessante, cara. Olha que interessante. Então, nem todo mundo vai ser de altar, nem todo mundo vai ser um pastor para liderar um GC. Uhum. Nem todo mundo vai ser um evangelista para liderar um GC. Mas todo mundo pode ir para sua casa, assim, direcionado pelo seu líder, direcionado pelo seu pastor, né? Sim. E liberar ali, né, a palavra, o direcionamento, a comunhão, né, iniciar o discipulado. A gente vê igrejas pequenas, igrejas médias, grandes igrejas. Você falou mais ou menos aí no meio, mas eu gostaria de enfatizar isso aqui. Qual é a importância de uma igreja, Felipe, trabalhar com GC? Qual é a importância? Você chegou a falar que ajuda o pastor, né? Você chegou a mencionar que para o ministério. 6.000 membros, 30 pastores, não ia ter como, um exemplo. Então, qual é a importância de um pastor hoje que tem uma visão de crescimento? Porque tem que ter uma visão de crescimento. Sim. Porque não tem como, foi o que você falou, né? Ter um GC e tá com as cercas ali ainda, né? Barreirando o crescimento do pasto, vamos dizer assim, trazendo pro pastoreio, né? Sim. Então, qual é a importância? Então, é o cuidado, né? O cuidado em si. O GC, a célula, ela vem com esse pilar da comunhão. É o que eu falo, é o principal pilar de um GC é a comunhão, né? O relacionamento, é a mesa. Então, para um ministério, é difícil ter esse tempo de mesa, né? Esse tempo de cuidado, de ouvir todas essas pessoas. Então, o GC, ele tem essa força muito grande de você poder sentar, se expressar, realmente voltada para o cuidado, para o apacentamento, né? Então o GC, ele vai ajudar o ministério nesse ponto, que é um ponto onde a gente percebe num crescimento, num avanço de uma igreja, né? A gente percebe que começa a haver um distanciamento. Você começa numa igreja, eu passei por isso também. Comecei numa igreja, tinha 300 membros, né?
E eu lembro, cara, que Deus fez algo maravilhoso naquele ministério no ano seguinte. Nós saímos de 300 membros e fomos para 1.000 membros. Né? O pastor começou a se envolver com consolidação, começou a se propor a cuidar de pessoas. Cara, e houve um derramar sobre aquele ministério. Em um ano nós saímos de 300 membros, fomos para 1.000 membros. Então você imagina, as pessoas que estavam acostumadas a lidar com uma igreja de 300, agora são 1.000 irmãos. Muitos vão se sentir perdidos, né? Muitos vão falar, cara, perdeu a essência, tem muito isso, né? Perdeu a essência, não perdeu a essência, mudou. Nós estamos agora, a régua tá, como fala aí hoje, né? Subiu a régua. Então a maneira de lidar agora é outra. Então para não perder essa qualidade, é onde entra o trabalho de GC, né? Entra o trabalho de GC, ele entra o trabalho de célula para amparar esse ministério, para dar mais força a esse ministério no sentido do cuidado e não perder a qualidade. Um pastor de 200 ovelhas, ele consegue almoçar na casa de uma ovelha ou outra de vez em quando, consegue participar, tomar um café. O pastor de 5, 6 mil ovelhas não consegue. Ele precisa cuidar do ministério, ele precisa amparar e cuidar os pastores, alimentar os líderes, para os líderes irem alimentando o rebanho, né? Porque senão não consegue fazer isso, né? Cuidar desse rebanho. Então assim, o GC ele ampara o ministério, ele ajuda no cuidado do corpo em tudo, como eu disse, é uma via de mão dupla, né? A informação que sai da liderança chega com velocidade e precisão aonde precisa chegar e também retorna para a liderança. Tem o feedback de como está acontecendo. Então, o GC, a célula, ela gera uma via de, vamos dizer assim, de velocidade, né? Então, se caminhava numa via de 40 km, com a célula agora você vai andar a 110, entendeu? Tanto para ir quanto para voltar. Sempre falo isso. Entende? Tem gente, eu já vi testemunhos que pessoas abriram o GC, existia muitas demandas dentro daquela igreja, muitos problemas, e quando abriram as células, os problemas vieram à tona. Lógico, agora você pegou o povo, colocou perto, agora todo mundo vai se conhecer de verdade, não só 2 horas por semana vão ter relacionamento, eles vão ter tempo, eles vão ser padrinho um dos outros, dos filhos, porque gera relacionamento, eles vão no aniversário, eles vão frequentar a casa, agora eles vão ter um estreitamento de relacionamento, eles vão estar próximos. Então pode agora vir à tona coisas que estavam ocultas, que você não sabia. E eu já vi testemunhos que implantaram as células e logo depois o pastor, não, vamos parar com a célula, está dando muito problema. Não é a célula que está dando problema, a célula está trazendo aquilo que estava oculto. E agora o que precisa? Tratar. Vai dar um pouco de trabalho no início? Vai. Às vezes até propriamente um líder que você achava muito bom, que você colocou naquela célula, e você vai ver que ele não é tão bom quanto imaginava. Entendeu? Que você achava que ele amava cuidar de pessoas, mas ele não amava cuidar de pessoas. Ele fazia isso 2 horas por semana lá no ministério. Agora, quando você envolveu ele em problemas, né? Quando você envolveu ele na vida, no cotidiano, que tem os problemas das pessoas, você viu como ele começou a lidar com aquilo. E aí você falou, cara, eu achei que esse líder ia voar. Mas não, às vezes ele se recua, às vezes ele não, é muito problema. Aí começa também a entrar, às vezes, um miticismo. Não, tô comprando vento, tô pegando vento dos outros. Peso. Vou carregar peso dos outros. Aí você já vê uma pessoa que não tem chamado para isso. Pode ter outros talentos, pode ter outros dons, mas cuidar e apacentar a vida de pessoas não tem. Entendeu? Então começa a trazer à tona ali, o GC ele tem isso. Então é uma via mais de alta velocidade, sim, né? Que precisa ter cuidado, precisa ter muito cuidado. Você que quer implantar o sistema celular na tua igreja, tenha muito cuidado como vai implantar, né? Um dos principais conselhos que eu dou quando me pergunta, saiba a cultura da tua cidade. Entende? Uau. Conheça a cultura da tua cidade. Porque você tem a igreja dentro de um templo. No tempo que você determina. Da maneira como está pré-determinada ali. Quando você tem uma vida celular na igreja, você é fora da igreja. Então você tem que entender como essa cidade se comporta.
Porque agora você não está só apacentando uma igreja. Agora você está apacentando uma cidade. Entende? Você sai de um outro nível. Então eu sempre dou esse conselho. Procura saber como é a cultura do teu povo. Entende? Nós temos um trabalho, eu tenho um trabalho em São Gonçalo. Já trabalhei em Niterói. Já trabalhei em Maricá. Maricá foi a cidade mais, assim, mais engraçada para mim, porque o maricaense, né, acho que é assim que se fala, ele tem ainda um costume de interior, ainda que seja uma cidade moderna, né, que está crescendo, uma cidade que, né, em grande evidência por conta da política, mas é uma cidade com aspecto de interior. Das 5 horas, 6 horas, as pessoas se recolhem, querem ficar dentro de casa. E trabalhar um GC lá foi um desafio, entender isso. As pessoas, elas não querem sair de casa à noite, entendeu? Por conta da cidade interior, cara. Niterói já é outra coisa, uma vida mais badalada. As pessoas amam receber em Niterói. As pessoas gostam de receber, de levar as pessoas para casa. Ficar acordado até tarde. Sim, de ficar acordado, de ter conversa, de depois acabar o GC. Quantas vezes acabamos o GC, fomos para uma pizzaria. Fomos para alguma coisa, um outro aniversário, alguém estava fazendo aniversário em um restaurante. Não, vamos fechar aqui, vamos lá. E ia para lá porque tem essa vida mais acelerada à noite. São Gonçalo já é um povo festeiro demais. O gonçalense adora festa, adora fazer festa, adora estar assim, mas não gosta muito de receber. O gonçalense, ele tem dificuldade em receber. Entendeu? E a cidade às vezes também não coopera muito. Hoje tem melhorado muito. A gente está num tempo incrível lá em São Gonçalo, né? A cidade está colaborando, o índice de violência, de tudo diminuiu. Mas tem lugares de São Gonçalo que é inacessível. Entendeu? Nós temos G6 assim. Nós temos G6 dentro de comunidade, né? Que se eu falo, cara, é barricada para tudo quanto é lado. E a gente coloca esses G6 dentro dessas comunidades de forma estratégica, para que essas pessoas que estão morando dentro da comunidade, elas possam ter esse tempo de comunhão, de estar ali não só o tempo de culto, mas de poder estar sendo assistida ali, acolhida ali por um GC, entendeu? Sim. Isso, São Gonçalo, a gente enfrenta esse desafio, entende? Mas a gente tem rompido, a gente tem avançado, a gente tem crescido. Os G6 de São Gonçalo, hoje G6 que eu trabalho lá, são G6 saudáveis, G6 que geram frutos. Essa semana eu estava conversando com um líder e ele falou assim, ele já há muito tempo cristão, mas não trabalhava com célula. E ele falou assim, cara, vem me agradecer, obrigado, porque eu estou vivendo algo extraordinário. Eu estou vivendo, parece que eu estou vivendo exatamente o que Jesus falou, ir de fazer discípulo. Aí eu falei, mas é isso. Mas por que você está tão feliz assim? Me conta. Ele, cara, eu vejo as pessoas entrando aqui no portão da casa, destruído, chegando aqui separado. Eu vejo aqui chegando aqui falido, tipo, desempregado. E a gente começa a se relacionar aqui, começamos a orar, o cara começa a aprender a palavra, volta para a esposa. Aí daqui a pouco eu tô vendo ele entrar com a esposa, trazendo a esposa, o casamento aqui, ó, pedindo perdão aqui um ao outro nessa mesa, reconciliando. Eu vejo o irmão daqui arrumando um emprego para o outro que estava desempregado. Eles agora chegam junto com a mesma camisa da empresa. Cara, isso é loucura. Eu falo, mas é isso. O cara vem me agradecer, porque vendo na prática a restauração, vendo na prática o cristão sendo alimentado e fortalecido. Entende? Junto com a igreja. Nunca sem a igreja. Isso tudo acontece, a potência do GC está relacionado ao ministério, entende? Eu também já vi testemunhos de GCs que decidiram andar sozinho, não ouvir mais a liderança, não seguir aquilo. O que aconteceu? Estão tudo perdido até hoje. Esse é um ponto interessante também que eu queria abordar aqui contigo. Vamos lá. Tem a visão, né? Tem a visão. Você falou de cidades, né? Cidades têm seus bairros, né? E tem cultura. E o GC também tem, né? Tem a sua visão. Sim. Eu pertenço a um GC. Você pertence a GCzeiro? Eu pertenço a um GC. Então, eu não sou líder de GC, mas pertenço a um GC. Minha família ama GC, meus filhos fazem parte do GC de adolescente. Eu faço parte de um GC misto.
E eu tenho visto que tem ali, tem oração, tem louvor, tem o talk, não é isso? Sim. E tem ali, né, a comunhão no final, sempre tem, né, aquela resenha, comida, aleluia. E, Parte boa. e quando a gente fala de visão, Felipe, eu vejo muito, eu trago muito para a área do talk, né? Todos eles falam a mesma coisa Sim. por causa da visão, né? Tem Explica que um falar pouco. a mesma língua, né? Tem que falar a mesma coisa. Porque senão começam a falar uma coisa ou outra, isso vai dar conflito. Então, assim, o tema abordado semanalmente é um tema que é único. A gente, às vezes, trabalha uma série, né? Cada ministério tem a sua forma de atuar, né? Mas é importante que todos os GCs falem a mesma coisa. Até mesmo os dos jovens, os dos adolescentes, né? Agora a gente está fazendo um GC lá na nossa igreja, lá nós estamos implantando um GC da melhor idade, né? E também vai falar a mesma coisa, sendo que com uma linguagem adaptada para eles. Mas o eixo central daquilo que Deus está derramando sobre a igreja, a gente passa para todas as células, todos os grupos. Entendeu? E a gente discute em cima daquilo, conversa sobre aquilo, dá oportunidade para as pessoas falarem sobre o tema, sobre o que está acontecendo na igreja, sobre os cultos, sobre a palavra, né? A gente abre isso ali no GC, né? E dividir, compartilhar a experiência individual de cada um, né? Mas é criterioso isso, né? Todos os GCs, todas as células falarem a mesma coisa que está sendo, a gente costuma dizer, né, que está sendo derramado no altar. Então a gente segue aquilo ali, né? O meu pastor na igreja local onde eu pertenço é dessa forma que a gente trabalha, e é uma forma segura também, né, de você também fazer o povo crescer em cima daquilo que o pastor, aquilo que Deus está dando ao pastor, né? Sim. E a gente se alimenta na igreja, né? A gente se alimenta ali na igreja. Então a gente só vai fazer esse alimento ter mais sabor lá no GC, né? Sim. A gente vai dar mais uma temperada, deixar cada um botar um pouquinho de tempero. Você falou de trabalho em São Gonçalo. São quantos bairros em São Gonçalo, mais ou menos? Cara, Sim. são já atuando, não? Não. Quantos bairros tem em São Gonçalo? Mais ou menos. São Gonçalo tem 94 bairros, se eu não me engano, 92. Então, vamos lá. Hoje a gente estamos aí com mais de 20 GCs espalhados em São Gonçalo. Sim. Esses GCs não começou de uma hora para outra. Eles vieram de multiplicações. Sim. Né? Como que funciona essa multiplicação? Um exemplo, começou um GC na minha casa. Uhum. Aí começou ali, né, o líder, o anfitrião, né, porque o anfitrião não precisa ser o líder, nem o líder precisa ser o anfitrião, e assim vice-versa, não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então você vai falar sobre isso. Tá. Então, vamos lá. Anfitrião, líder, a família ali, vamos botar, sei lá, 6 pessoas. Começou 6 pessoas o GC. Uhum. Aí vai crescendo, 10, 12, 16, 20. Chega. Qual é o processo? Isso aí, exatamente. Não pode isso. crescer muito, chega. Qual é o processo para multiplicar? Então, explica pra gente lá. aí. Existem 2 maneiras de se implantar GC, de você começar a dar o pontapé. Você pode fazer uma abordagem de líderes, né, no seu ministério, na sua igreja, e chamar essas pessoas para serem líder e anfitriões e treinar eles, gerar uma sala de aula mesmo e treinar, e depois você ir para a prática, né? E a outra abordagem é a que eu mais gosto, né, que é já o treinamento na prática. Você começa com um GC alfa, um GC, você começa com 1. E nesse GC ali você vai ajustando, conhecendo a temperatura da panela, né? Você vai vendo como se comporta, você vai conhecendo a cultura, né? Você vai vendo como as pessoas vão lidar com aquilo ali. E você começa, que seja com 3 pessoas, onde houver 2 ou 3, é um GC. Sim. Então você começa ali, seja o líder e o anfitrião, casal líder, casal anfitrião ou não tem essa regra, mas começa ali desse alfa, que a gente chama o GC alfa. Desse alfa você começa a preparar os líderes, os próximos líderes. Você começa o líder
né? O líder ele é essa figura inspiradora que faz as pessoas amarem a Jesus e querer amar o mandamento de Jesus, que é ir fazer discípulo. Então o líder ele começa a inspirar, começa a ser uma inspiração para aquelas pessoas, e ele vai crescendo, chegou a 10 pessoas, 15 pessoas, já é o suficiente para ter uma multiplicação. Entende? Se tem alguém já com o coração ardendo para levar esse trabalho, para alcançar a família dela, para alcançar os amigos do trabalho, para isso já é o suficiente para fazer uma multiplicação. O GC ele não pode ser muito grande, senão ele perde o propósito, porque o propósito do GC é que as pessoas tenham um relacionamento. Então se começa 20, 25 pessoas, como que você vai ter relacionamento com 25 pessoas ali, né? De ter acesso à vida das pessoas, né? E deixar as pessoas acessarem a sua vida, já começa a sair do propósito. Então 15 pessoas já indo para 20 já é multiplicação. A gente já preparou os líderes nesse período, o coração já queimou. Eu sempre falo assim para o liderado, olha, se preocupem em discipular os líderes, porque o anfitrião, o próprio Deus vai queimar no coração dele. Deus, eu sempre falo assim, é um trabalho em conjunto. Deus escolhe o anfitrião e você prepara o líder, né? Eu sempre falo, se o anfitrião for bom e o líder não for tão bom, o GC flui. Mas se o líder é top e o anfitrião é ruim, o GC não vai para frente. Por quê? Porque é o anfitrião que recebe. É o anfitrião que abre a porta e fala, seja bem-vindo. Tá vendo como é muito mais potente o pilar da comunhão? Então o anfitrião é que vai dar acesso, é que vai receber. Você já foi na casa de alguém que alguém não te recebe bem? Como é que você faz? Você fica louco para ir embora. E talvez você não volte ali nunca mais. Entendeu? Pode ter a melhor comida, pode ter a melhor coisa ali, mas se você não for bem recebido, você não volta. Então eu sempre falo, um anfitrião bom, ele salva um GC. O líder ele pode ser mais ou menos. Mas se tiver um anfitrião bom, cara, vai dar certo, porque as pessoas querem ser acolhidas. Entendeu? Então vai nessa pegada. Abrir o alfa, começa com alfa, estuda, vai aprender, vai entender a igreja fora das quatro paredes, vai ali ver como é que funciona, como as pessoas se comportam, se tem excesso de orfandade naquele lugar, tem muita gente querendo aparecer, muita gente querendo liderar, muita gente querendo autoafirmação, aí você vai ter que trabalhar isso primeiro, porque se você pega um povo assim, coloca e abre um monte de GC, vira uma competição, e onde há competição, onde há um reino dividido, ele não subsiste. Sim. Entende? Então tem que tratar esses pontos, tratou esses pontos, e o alfa, ele é primordial, ele é indispensável para isso. Eu falo, você bota lá 20 discípulos teu e treina ele dentro de uma sala de aula, você não conhece ele ainda. Ele se molda, o ser humano ele se molda. Agora bota ele dentro do cotidiano dele, da vida dele, do natural dele, e observa ele, vê se ele está seguindo o mesmo padrão, se ele está dando a mesma frequência, entende? Se ele tem o mesmo estímulo, a mesma empolgação. E aí a gente vai entender. Eu já vi experiências de pessoas que foram implantar G6, fizeram turmas e ensinos e botou lá 20, 30 G6 e o trabalho não deu certo. Começou uma confusão. Então eu sempre apoio esse trabalho de começar o primeiro, ser orgânico, nascer um de cada um. Nasceu daqui, depois nasce dali, e nasce mais daqui, e vai nascendo, e vai gerando liga, e as pessoas vão indo em amor, não tem competição. Lá na minha igreja local, se o meu pastor fizesse um chamado para liderança de GC e anfitrião, nós teríamos hoje 200 G6. Talvez teríamos 200 G6 dando problema. Entende? E não é o objetivo. O pastor ele não quer fazer, pelo menos o meu pastor, ele não quer ter GC para fazer a igreja crescer. Nossa igreja é saudável, o altar traz. O que a gente precisa é cuidar. Então assim, nós estamos gerando de passinho em passinho com cuidado, mas a gente está vendo resultados. Nós temos lá quase 30 G6, quase 30 não, nós temos 50 G6 no campo todo. E nós vamos aí para uns 70. Mas a gente está vendo pessoas sendo tratadas, pessoas sendo cuidadas, pessoas crescendo de verdade, entendeu? Pessoas passando a ser apaixonadas
por apacentar, por consolidar pessoas. Então é um passinho de formiguinha, demora, mas é sólido, entende? É consistente, tem constância. Nós estamos 2 anos nesse trabalho, é um embrião. Não tivemos nenhuma desistência, sabe? Ninguém, você vê ninguém carregando fardo. Você não vê as pessoas pesadas carregando fardo no GC. Estão sendo cuidados, estão sendo alimentados. Tanto o grupo quanto os líderes que estão envolvidos, os anfitriões ali. Top, hein? Olhando pro futuro, Felipe. Olhando assim, como que a gente tá... Como tá a nossa caminhada. Como que você vê no futuro a igreja do Senhor Jesus trabalhando em célula? Como que você vê a igreja no futuro? Eu creio muito no que a palavra fala. A palavra fala que anuncia o fim com o começo, né? E eu vejo, cara, tá muito latente. O Senhor Jesus, ele tá voltando. Amém. Entende? Ele tá voltando. Tá muito próximo. Os sinais estão dizendo. Cada dia ficando mais próximo. E assim como nasceu a igreja, assim a igreja está se tornando, né? Nós vamos ver a igreja primitiva, ela era uma igreja celular, tinha liderança, tinha um encontro deles, né? Eles se reuniam para adorar a Deus, eles se reuniam para aprender a palavra, mas eles também partiam o pão em casa. Lá em Atos 2:46, vai dizer assim, que eles perseveravam na doutrina e na oração no templo. E partiam o pão com singeleza de coração, todos os dias em sua casa. Então, com sinceridade, com comunhão, com amor, com verdade, eles partiam o pão. Esse partir o pão não tem a ver só com alimentar o físico, o bio. Tem a ver com compartilhar a vida, experiências, é tempo de mesa mesmo, é tempo de ouvir falar. Então eu creio que assim como a palavra fala que anuncia o fim com o começo, lá no começo começou assim, hoje uma igreja que vive célula e que tem a pretensão de fazer os seus discípulos serem alimentados, que tem a pretensão de fazer uma igreja grande nesse aspecto, é uma igreja primitiva. Entendeu? É uma igreja que está anunciando lá o início de todas as coisas. Então eu creio que a gente está vivendo o fim dos tempos, sim. Está chegando, está muito próximo. E o que o Espírito Santo tem nos movido. Nós vamos ver também em Atos 10, o próprio Senhor se apresenta ao centurião e manda que chame Pedro para ir aonde? Na casa dele. E o texto fala lá em Atos 10, depois você confere que o centurião Cornélio convida quem? O seu irmão, a sua cunhada, o seu servo, o seu vizinho, para ouvir que Pedro estava vindo para ensinar o que? A doutrina do evangelho. E Pedro vai ali anunciar o evangelho dentro de uma casa. Entende? Não. De um homem justo, íntegro, reto, né, que era generoso. O anjo fala, olha, as suas esmolas chegaram diante do Senhor, um ato de justiça. Então você vê ali no início da igreja Deus trabalhando em casa, reunindo, né, reunindo o povo. O próprio apóstolo Paulo, ele invade a Grécia com que trabalho? Célula. Entende? Eu tive o prazer de ir na Grécia, de conhecer a cidade de Corinto. E quando eu estava lá, nada é à toa, né? Isso em 2016. A guia que nos levou na cidade, ela foi categórica em falar. Sabe como Paulo ganhou essa cidade? Pregando dentro das garagens das lojas desses comerciantes, que Corinto era uma cidade de comércio. Ali era uma cidade portuária, vinha gente de todos os lugares. E o apóstolo Paulo estava ganhando as pessoas daquela cidade e se reunindo dentro das casas, fazendo GC. Entendeu? Eu fico vendo. Então olha o início. Foi assim e está sendo assim hoje. Há um apelo, não pela questão somente da liderança em si, mas há um apelo da própria igreja. Nós queremos ter relacionamento, nós queremos ser pertencente. Nosso pastor sempre fala assim, ó. Se você vier aqui nessa igreja, e se você não se sentir pertencente a essa igreja, a experiência do shopping pode ser a mesma daqui. Uau.
Porque você vai no shopping, você desfruta, você vai ter lá experiência no shopping, você vai se alegrar, você vai se divertir e vai embora. E aquele lugar não pertence a você, você visita, né? Mas se você se sentir pertencente, se você for pertencente a esse lugar, se você participar aqui, isso aqui se torna sua casa, não um shopping. Então, se tem uma teia de aranha ali, você vai se preocupar com aquela teia de aranha. Se tem um papel no chão, você vai catar o papel, porque você entra na sua casa, você não deixa o papel no chão, né? Isso nas miúças do que eu estou dizendo. Fora as coisas mais importantes. E a célula tem o poder de fazer o seu discípulo deixar de ser um visitante, um frequentador da sua igreja, passar a ser pertencente, a ser filho daquela casa, entendeu? A viver aquilo. Ele começa a ser restaurado e começa a ver as pessoas que ele tem sido cooperador da restauração da vida daquelas pessoas. Olha só, olha que interessante. Felipe, eu quero que você, agora, nesse momento, você olhe para essa câmera e libere um direcionamento para aqueles que querem iniciar o trabalho com célula. Que quer começar? Que querem iniciar um trabalho com célula, um trabalho com GC. Então eu queria que você liberasse, né, um conselho para esses líderes. Sim, o conselho que eu tenho, você que deseja, não seja ansioso, não tenha ansiedade com o trabalho. O resultado é resultado de formiguinha. Tenha cuidado em conhecer a cultura da cidade que você está implantado, né? Deus, ele não dá uma cidade para a igreja. Deus, ele dá a igreja para a cidade. Isso muda toda a maneira de pensar. Deus não te deu uma cidade. Deus deu você para essa cidade. Deus te deu os dons que ele te deu para essa cidade. Deus deu a energia que você carrega para essa cidade. O GC, ele vai fazer você sair das quatro paredes e invadir a cidade que Deus te deu. Não tenha ansiedade, tenha cuidado. Procure entender que o GC não vai fazer a sua igreja crescer em números. Ela vai fazer a sua igreja crescer em conhecimento, relacionamento, e isso vai trazer evangelismo, né? Porque as pessoas veem o meu resultado, veem o que eu estou vivendo, o que a minha família está vivendo, veem o que eu estou passando, elas se interessam por aquilo. Então vão querer saber o que eu estou vivendo. E aí eu vou convidar, vem ver, vem e veja. Então tenha esse cuidado, né? Não seja ansioso. Começa o trabalho, quer começar? Começa com um GC. Procura colocar uma pessoa ali, não precisa ser o melhor teólogo, aquela pessoa que se envolve com as demandas, com os problemas das pessoas. O líder de GC, ele tem que gostar de problema. Ele tem que gostar de ouvir pessoas. Ele tem que ter senso de compaixão e empatia. Ele vai ter que ir para o lugar daquela pessoa algumas vezes, né? Então, busque esse caminho. Tenho certeza que você vai ter uma igreja mais saudável. Aquilo que eu falei, que o GC, ele vai aproximar o ministério muito mais do rebanho. Então, vai trazer muitas coisas positivas, mas também vai trazer à tona coisas que estavam ali e você não percebia. Não tenha medo disso. Trabalhe essas demandas, trate, e você vai ter aí um corpo de membros, você vai ter um rebanho saudável e alimentado. Amém. Tá bom? Felipe, como que eu te encontro? Eu sou um líder, eu quero trocar ideia contigo, fala aí. Pode ser pelas redes sociais, né? No meu Instagram, Mares Guia, com 2A no final. Mares, mar no plural, Guia com 2A no final. Pode me chamar lá no direct. Eu tô aqui para te servir o que você precisar. Isso aí, gente. Esse foi mais um Olha Que Interessante. Eu espero que você tenha sido edificado. O Felipe Mares é um amigo, é um irmão, se disponibilizou para estar com a gente aqui nessa mesa, nessa conversa super interessante. Então, siga ele aí no Instagram, vou colocar aqui, né, o Instagram dele. É crescimento, irmão. Como ele falou, né, quebra essas cercas. Ele falou que ovelha gera ovelha. Ele falou sobre paciência e vamos para cima. Esse foi o episódio que vai marcar a sua história. Te espero logo mais no próximo episódio e não deixe de seguir no Instagram e se inscrever aqui no YouTube. Aciona aí o sino
porque breve haverá mais episódios que irão edificar a sua vida. Esse é o Olha Que Interessante. Fique com Deus. Até a próxima. Paz.